Finalmente, nós temos uma notícia boa nessa vida. Um ecossistema de sites só para brancos, e vocês sabem exatamente o que isso quer dizer, foi derrubado por uma hacktivista vestida de Power Ranger rosa. Exatamente, pessoal. E essa história é bastante interessante, então eu trouxe ela aqui para fazer um resuminho, mas nós vamos começar mostrando o momento fatídico, porque isso foi feito ao vivo numa palestra do Chaos Computer Club, tá bom? Então, só antes da gente ir pro vídeo, nós somos o canal Tecnologia e Classe. Falamos sobre tecnologia e política, a política da classe trabalhadora. Tem todos os links ali para apoiar, deixem um like, se inscrevam se vocês gostarem do conteúdo, mas vamos para o vídeo. Como eu disse, quando vocês pegarem o roteiro, os roteiros estão todos em teclas.soberana.tv, tá? O primeiro link do roteiro é a palestra e vocês podem pegar e baixar ela ali e ela tem a transcrição em inglês. Por quê? Porque ela tá em alemão. Alemão eu não falo, então eu acompanhei a palestra com legendas e depois eu vi que tinha uma transcrição em tempo real. Mas eu dei uma olhada em toda a palestra e quem se interessar por esse assunto, eu recomendo que vocês vão lá, mas nós vamos fazer um resumo. E para começar, eu vou mostrar o finalzinho que já é muito interessante, tá? Porque eles estão fazendo a palestra ali 40 minutos, contam todas as coisas, todos os podres ali do pessoal que organiza o site, do pessoal que usa esses sites, né, de nazista. E daí eles abrem para perguntas. E uma pessoa diz assim: vocês falaram que vocês denunciaram esse site e tal, mas os sites ainda estão de pé, pelo que eu tô vendo, né? Será que o departamento, que tem um departamento lá na Alemanha que teria que investigar essas coisas que infringem a lei, né? E ele disse: eles ainda não fizeram nada, não retiraram do ar. Daí a Power Ranger rosa diz assim: é uma ótima pergunta, eu tenho que fazer uma demonstração aqui para vocês. E daí ela roda um script e... Bitte einen Riesenapplaus. Für Martin Ruhl, Christian Funke und Eva Rottmann. Bom, daí como vocês podem ver aqui, para fazer a descrição de áudio para quem tá só ouvindo, é um script lol.py, né, um script Python, e daí ele tá dizendo assim: mudando a conta do e-mail do site, fazendo login no Hostinger, deletando o site tal, deletando o site tal, deletando o backup do site, deletando conta de e-mail. Tem, tipo, fizeram o passo a passo ali de tudo que tinha do site, e daí eles deletam o site em tempo real, né, como parte da palestra. Foi um showzinho, assim, bem legal, dá pra ouvir as pessoas em furor ali. Caralho, tá deletando sites, né? Vamos falar um pouco mais sobre essa história agora. A hacktivista que tá fazendo a palestra ali, e depois, de novo, recomendo vocês darem uma olhada na palestra, nem que seja só os minutos iniciais, porque na realidade quem tá fazendo a palestra são 2 jornalistas, tá? Então eles estão sentados ali, um homem e uma mulher, e eles estão apresentando a maioria da palestra, e daí no canto, quieta, sentada, tem alguém vestida de Power Ranger rosa ali, e às vezes tá digitando uma coisa, e tem uma hora que ela fala e faz as demonstrações, né, e mostra. Essa hackativista, ela tá usando o pseudônimo de Martha Root, né, e Root é ROOT, que é um trocadilho com o usuário administrador do Linux, e ela foi responsável por fazer essa investigação. Tem um site que é okstupid.lol, o link tá nos roteiros para vocês darem uma olhada depois, que ele é um site que hoje está mostrando o endereço das pessoas que estavam nesses sites, que foi descoberto pelos dados vazados, e tem uma explicação em outros links. Nesse site tem um resuminho legal de tudo isso que eu vou ler aqui traduzido, ó. Depois de tropeçar no whitedate.net, um site para europídeos em busca de amor tribal, e eu vou fazer uma nota aqui assim, ela disse, palavras deles, não minhas, e a nota é que estava escrito Europoids, sei lá, é aqueles termos de nazista que tem uma questão de eugenia no meio, questão de medição de crânio, e daí eles têm os nomes que são quase classificações biológicas para os tipos de pessoa e de raça, enfim, isso é coisa de racista, de nazista, chamar as pessoas de europídeo, mas que nem ela disse, é o jeito que estava escrito no site. Eu raspei, cutuquei e futriquei os dados públicos, perfis de usuário e peculiaridades da plataforma. O que eu descobri, não apenas uma câmara de eco digital de paleofantasias e bioessencialismo, mas também má higiene de segurança cibernética que faria corar até a conta American Online da sua avó, metadados das imagens EXIF tão reveladores que praticamente distribuem endereços residenciais juntamente com as selfies estranhas, e daí aqui eu vou fazer um parênteses, tá? As pessoas não necessariamente botavam seus endereços de verdade nesse site de encontro,
Mas quando tu tira uma foto, muitas vezes o celular ou a máquina, ela coloca um endereço, ela coloca algum metadado dentro das fotos, principalmente os celulares, tá? Então, a partir desses metadados que tinham nas fotos que eram postadas no site, deu para descobrir o dado das pessoas. Se vocês estão preocupados com a sua privacidade quando tirarem foto com o celular, procurem uma ferramenta que retira o EXIF das suas fotos, tá? Procurem sobre isso, é uma boa prática de segurança. Continuando aqui. Encontrou uma proporção de gênero que faz a Vila dos Smurfs parecer uma utopia feminista, e pra quem não lembra dos Smurfs é porque literalmente só tinha uma Smurf mulher, talvez tivesse duas pra um monte de bichinhos azuis lá, que todos eles eram masculinos. Inclusive bem problemático o criador dos Smurfs. Continuando. Um sistema de acesso pago tão confuso que ainda não temos certeza se compramos acidentalmente um timeshare na Saxônia. Eu não sei explicar o que é um timeshare, é um negócio que o pessoal aluga só para passar as férias no lugar. E a outra coisa também, um rastro de documentos tão óbvio que até um bot poderia segui-lo até o fundador, e provavelmente o fez. Então é meio engraçadinho, é meio não sei o que, mas basicamente, quando vocês leem os artigos, vocês veem a palestra, o que ela fez foi que ela descobriu esse site. Aí ela conseguiu se cadastrar nesse site e começou a botar, primeiro, acho que para tentar zoar as pessoas e para tentar fazer uma espécie de estudo ali no site, modelos de linguagem conversando com as pessoas. Ela mostra o prompt que ela fez lá para o modelo de linguagem conversar. Eventualmente, dos vários perfis que tinha lá, alguém da administração do site disse que os perfis pareciam bot. Aí ela conversou por uma conta fake com a pessoa e disse, não é bot, pode crer. E daí a pessoa disse assim, você vai ter que clicar nesse link e mandar uma foto para que verifiquem que você é branca mesmo, né? Porque o site é só para pessoas brancas. Ela conseguiu dar um migué lá, inclusive disse que conseguiu ganhar uma conta premium do site, porque ela tinha tido problema. A pessoa, não, pega uma conta premium aqui, uma conta paga, e daí, baseado nisso, ela conseguiu ter muito mais acesso ao site. O que é interessante é que não era só um site, né, que nem tá falando ali, eram 3. Era um que se chamava White Date, que seria Encontros para Brancos, que era um site que a pessoa precisava provar que era branca para poder participar do site, e tava procurando, era um Tinder, basicamente. White Deal, que era uma plataforma de gig economy, tipo uma plataforma de trabalhos uberizados, para brancos, e segundo a fundadora do site, nós já vamos falar sobre ela, é uma fundadora do site, também pessoas pró-brancos, né? Então tem uma entrevista dela falando, que eles mostram durante a palestra, que ela fala algo do tipo assim, não é só para pessoas brancas esse site, é para pessoas pró-brancas também que queiram oferecer serviço para as pessoas brancas, elas podem usar o site. E o terceiro era o White Child, que era um site tipo de árvore genealógica para famílias de pessoas brancas. Então tem aqueles sites que tem as árvores genealógicas, as pessoas procuram a família, mas esse era só para nazistas, né? E de algumas das descobertas interessantes que a Power Ranger Rosa e os outros repórteres que estavam ali, eles falam sobre as pesquisas que eles fizeram. A fundadora e mantenedora do site é uma mulher de 57 anos, chamada Christiane Horn, e ela tava no site também. Isso é extremamente bizarro. Então eles falam, né, vocês acharam que ia ser um homem divorciado de 40 e poucos anos, com um perfil e tal, não sei o que. Não, era uma mulher divorciada de 50 e poucos anos. Eles falam um pouco sobre a história de vida dela, porque eles descobriram, né, coisas dela, como eles imaginam que tenha acontecido a radicalização e tal. E uma coisa que é interessante é que ela tava dentro do próprio site, e daí tem uma hora que eles falam assim na palestra. Caso vocês estejam interessados, os hobbies dela são Feng Shui, tomar brunch e naturismo, que tá em alemão, mas eles disseram que é o estudo dos seres míticos do folclore germânico. E outra coisa interessante é que daí eles baixaram todos os usuários do site e tinha o quê? Tinha políticos da AfD, que é o partido de extrema-direita da Alemanha, ou alternativa para a Alemanha, e de outros partidos nazistas da Europa ou partidos conservadores também da Europa. Então tinha gente do Reino Unido, muita gente dos Estados Unidos também. Então eles têm uma demografia dos participantes que vocês podem encontrar nos artigos ali, de que país era cada um deles. Tinha muita gente dos Estados Unidos e muita gente da Europa. E também tem uma hora que eles mostram que tinha tipo um manual de date para o pessoal do site. E daí, por exemplo, uma parte que eles chamam a atenção é que eles dizem assim, se você quer achar pessoas que tenham os seus valores conservadores, você pode, por exemplo, ir numa feirinha, porque pessoas conservadoras gostam de produtos naturais, mas cuidado, pois esquerdistas radicais também gostam muito de meio ambiente e tal. E é aquelas coisas malucas, assim, que parece que vocês estão lendo as coisas do Olavo de Carvalho e tal. Mas enfim, e daí, como eu disse, ela lançou esse site aqui, que é o okstupid.law, eu vou clicar aqui para mostrar. E daí tem esse mapa aqui com a localização das pessoas. Essa batatinha aqui
ela tá mostrando que é a localização que a pessoa colocou no site, mas quando tem uma câmera, é a localização que uma câmera mostrou o metadados da foto, eu quero dizer, mostrou que a pessoa estava naquele lugar. Então esse dado provavelmente é o mais correto. Daí vocês podem ver que nós temos aqui uma grande concentração de batatinhas por toda a Europa, mas tinha aqui, ó, gente na América do Sul, ó, alguns no Brasil, alguém tinha que dar uma olhada nisso, né? Olha aqui nos Estados Unidos, meio surpreendente, tanta gente aqui nos Estados Unidos, né? Acho que não é tão surpreendente, pessoal. Mas temos uns até mais pra cá. Enfim, ó, Oceania ali. Então aí, se vocês quiserem dar uma pesquisada e descobrir, vale a pena dar uma olhada nesse site. E basicamente era isso. Hoje a notícia é um pouco mais simples. Eu vou recomendar que esse perfil aqui é o perfil Mastodon da pesquisadora que fez, né, da hacktivista da Power Ranger Rosa, a própria Kimberly. Esse site, cybernews.com, deu um resumo bom de onde os dados caíram, porque daí, tem outra coisa. Foi deletado o site, mas ela vazou todos os dados, né, e daí colocou num site ali, então tem a lista dos dados, tem a expectativa de que são aproximadamente 8 mil perfis, é muito menos do que estava inicialmente no site, mas vários perfis são spam, vários perfis são inválidos, né? Já devia ter muito bot e outras coisas lá dentro. Esse site aqui, futurism.com, fez um bom resumo, então se vocês quiserem ler mais sobre isso, fora ver a palestra, né? Porque a palestra tem 40 minutos, eu recomendo esse site. E esse último vídeo aqui é o canal dela no YouTube. Então ela fez um canal no YouTube, por enquanto só falou sobre essas coisas, então tem uns reels aqui mostrando como é que era o site, porque ele não tá mais no ar, né, mostrando a pesquisa e tal, e é tudo meio rapidinho, engraçadinho, então também recomendo, tá? Mas então era isso, pessoal, uma história bem rápida e direta ao ponto. Muito obrigado a Power Ranger Rosa por ter feito a boa aí pra gente. Sinceramente, eu fico meio preocupado que onde é que estavam os outros Power Rangers, tá ligado? Porque poderia ter sido feito o trabalho em equipe, mas no geral foi muito bom, né? Então aí um abraço para todo mundo que fez o bom trabalho e o meu extremo ódio e repúdio a esse tipo de gente que quer um site para preservar a cultura dos brancos ou pessoas que são apenas muito interessadas na história europeia esotérica antiga, né? Porque meus parentes, eles vieram da Alemanha e é um povo que trabalha e é um povo que se esforça muito, tá? Eu tô de olho em vocês, tá? Vamos procurar ver se essas pessoas não estavam no vazamento desse site. Mas, pessoal, a gente se vê na próxima. Falou!